Mais da metade dos consumidores brasileiros admitem realizar compras não planejadas pela internet. Um hábito que, apesar de trazer satisfação imediata, leva 4 em cada 10 a gastar mais do que podiam. Mas qual é o impacto psicológico do consumo digital em um ambiente onde comprar nunca foi tão fácil? Mais do que um comportamento impossível, esses números revelam um ambiente digital cada vez mais preparado para transformar desejo em consumo, quase sem espaço para reflexão. A gente foi a fundo para entender esse cenário e, antes de tudo, é preciso olhar para como o comportamento do consumidor vem sendo moldado ao longo do tempo. Segundo a análise da Bain Company, o brasileiro de 2026 pode ser definido em uma palavra: imediatista. Mas como chegamos até aqui? Primeiro é preciso olhar para a evolução do consumidor. Eu conversei com Ricardo Carli, líder e sócio de bens e consumo da consultoria. E ele me explica que lá atrás, durante a pandemia, o foco era entender que o consumidor estava se sentindo em um cenário totalmente novo. Depois veio o novo normal. Em 2023 surgiu o chamado consumidor reprimido, aquele que queria consumir, sair, viver, mas esbarrava em preços altos. Já em 2024, diante de crises climáticas e maior conscientização, o consumidor passou a agir de forma responsável. Em 2025, virou equilibrista, com um orçamento apertado, gastando em algumas categorias e economizando em outras. Agora, em 2026, o imediatismo aparece como um acúmulo de tudo isso. Não é uma troca de perfil, como bem explica Ricardo. É uma soma de experiências que moldam novos hábitos. É o clássico conflito entre recompensa imediata e impacto financeiro de longo prazo. E é nesse contexto que o consumo digital ganha força. A consequência direta desse comportamento aparece no bolso. 35% dos consumidores já contraíram dívidas ou atrasaram pagamentos por causa de compras não planejadas. É o clássico dilema entre o prazer imediato e o descontrole financeiro. Ao mesmo tempo, o e-commerce se tornou um canal indispensável, e não só pela conveniência. O consumo digital está cada vez mais ligado à busca por recompensas rápidas e estilos emocionais. No livro Dopamina, a molécula do desejo, os autores Daniel Lieberman e Michael Long explicam que a dopamina é responsável por nos impulsionar a buscar o que ainda não temos, o novo. Nesse contexto, o próximo clique, a próxima compra. Quando seguimos esse impulso, somos recompensados. Quando não, sentimos frustração. E aí ele sugere que talvez seja por isso que a sensação de satisfação nunca dura muito. Não por acaso o consumidor segue altamente sensível a estímulos como cupons, frete grátis, ofertas por tempo limitado e lançamentos. Tudo isso é pensado para ativar esse mecanismo. O consumo digital evoluiu para um ambiente onde emoção e recompensa caminham juntas. Hoje, mais do que comprar produto, as pessoas buscam experiências que gerem sensação, memória e até pertencimento. É o que explica Isabela Gonzaga, especialista em tendência da WGSN na América Latina. Segundo ela, a chamada economia da dopamina já é uma realidade. Um modelo baseado em micromomentos de prazer, storytelling sensorial e experiências imersivas. Ela explica que isso aparece em jornadas de compra cada vez mais envolventes, descontos instantâneos, notificações personalizadas, gamificação e até experiências que despertam emoções específicas, como nostalgia ou surpresa. Nada disso é por acaso. Existe uma engenharia por trás dessa experiência. Um excesso de estímulos, informações e narrativa cuidadosamente para ser desenhado para gerar demanda, como resume na entrevista que fizemos com Bianca Dramali, professora de comunicação e publicidade da ESPM. Quando a experiência é bem construída, ela simplesmente flui.
Você vê algo que gosta, clique e compra, sem atrito. No social commerce, por exemplo, já não é preciso sair das redes sociais para finalizar uma compra. Em um futuro muito breve, ela vê que isso deve avançar ainda mais com o uso da inteligência artificial, que poderá recomendar e até concluir compras automaticamente. A TV conectada também entra nesse jogo, permitindo que o consumidor compre produtos enquanto assiste a um conteúdo. Tudo de forma quase gamificada, e até o dinheiro vai se tornando cada vez mais abstrato, diluindo a percepção de gasto e dificultando o controle. O fato é que quanto mais o sistema aprende sobre o consumidor, mais ele antecipa e influencia suas escolhas. Nesse cenário, vale tudo para chamar a atenção do consumidor. Promoções, frete grátis, lançamentos são o que o marketing chama de aceleradores de resposta. Bianca explica que são gatilhos que encurtam o caminho entre desejo e a decisão. Em meio a tantas opções, qualquer estímulo que reduza a indecisão ganha força. Mas existe um ponto muito importante nessa história. A professora explica que o consumo também comunica quem somos, para nós mesmos e para os outros. E dentro dessa lógica, tanto a compulsão quanto o consumo emocional podem ser vistos como sintomas de uma sociedade onde consumir virou uma forma de identidade. O problema é que a conta chega. Em janeiro de 2026, o Brasil registrou mais de 81 milhões de inadimplentes e o ambiente digital tem um papel importante nisso. Dados da Serasa mostram que 44,2% dos brasileiros têm entre 2 e 3 cartões de crédito e 37,8% optam pelo uso do cartão principalmente pelas condições de parcelamento. Vamos entender o que está por trás desses dados. Segundo Fernando Gambaro, especialista da Serasa em educação financeira, explicou que o parcelamento no e-commerce pode levar ao acúmulo de pequenas dívidas recorrentes, aquelas que isoladamente parecem inofensivas, mas juntas comprometem o orçamento. No digital, onde tudo acontece em segundos, o consumo se torna mais fácil e o impacto menos visível. Na análise desse contexto, o consumo digital não é só sobre tecnologia ou conveniência. Ele mexe com comportamento, emoção e principalmente com a forma como lidamos com desejo e controle. E talvez o maior desafio esteja justamente aí, entender até que ponto o clique é uma escolha e quando ele já virou um problema. Quer saber mais? Acesse consumidormoderno.com.br.